Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Roda de Conversas, né? O Roda de Conversas, ele é uma iniciativa aqui nossa, né, do Instituto Compartilhar, e nós contamos com a participação de profissionais de diversas áreas, né, que contribuem com a formação das nossas crianças, dos pais, dos nossos professores e coordenadores e de todas as pessoas envolvidas nos nossos projetos, né? Se você quiser acompanhar algumas das nossas rodas que nós já tivemos aí nesse período, entra na página ali do Instituto Compartilhar no YouTube, que você pode estar assistindo algumas dessas temáticas aí que nós fizemos. Hoje, eu estarei junto com a nossa coordenadora, a Kátia Keller, à frente desse papo bem interessante que a gente vai ter. Oi, Kátia! Olá, pessoal. Olá, tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Ale? E como convidado, né? Ilustre presença, não é um convidado, é uma ilustre presença, né? Como diz aí o pessoal do Sul, né, Rodrigo? Um baita profissional, né? Mas também de tudo, um amigaço nosso aí dessas jornadas que o vôlei proporciona aí pra gente, né? Então, Rodrigão, além de dar as boas-vindas, né? Seja muito bem-vindo aí à nossa roda de conversas. Obrigado pelo seu tempo, pela contribuição que você vai estar dando pra gente aí, né? Esse é o Rodrigo Rotter. Falei certo, Rodrigo? Certíssimo, Né? Ale. A gente já vai pedir para você já dar as boas-vindas e falar um pouquinho do teu currículo. Você mandou para nós, mas ninguém melhor que você para estar falando aí do teu trabalho, do teu currículo, né? Enfim, seja bem-vindo, mestre. Obrigado, pessoal. Pô, é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. Agradecer primeiro o convite, né? Falar de vôlei, falar de esporte, de iniciação, formação, do desenvolvimento dos atletas, isso aí é muito legal. Tenho muito prazer em falar disso. E espero acrescentar alguma coisa, né? Com as lives de vocês, o pessoal aí do Instituto Compartilhar já faz um trabalho já tão consolidado, né, no cenário, e já tem tanta expertise, já tem a sua metodologia própria. Então, o que eu vou falar é trocar uma ideia, na verdade, sobre outras possibilidades, troca de experiências, enfim, porque o trabalho de vocês já tem excelência e já acompanho há muito tempo, né? E rever os amigos, então, sempre é muito bom, né? Opa! A gente ficou um tempo sem se ver nas competições por causa da pandemia, então se reencontrar mesmo que de forma online, para mim, também é outro motivo de prazer também. Sobre a questão de currículo, tá? Assim, vou trazer algumas questões que talvez vamos dizer assim, ó, que vão fundamentar a conversa que nós vamos ter hoje, né? Uhum. Então, eu tenho uma experiência no vôlei já há bastante tempo, já no local onde eu trabalho são 21 anos aqui no Colégio Martin Luther, com as equipes de voleibol de estrela, né? A gente compete aí no cenário nacional, internacional, já então 21 anos nisso, né? E nessas minhas andanças, então, pude ver muito do que acontece nos campeonatos brasileiros escolares, de seleções, de clubes, atletas, né, que chegaram à seleção, até os promissores que não chegaram, atletas que não se esperava e que chegaram. Então, tem muita coisa aí nesse mundo, né? Além das equipes de estrela, que tanto eu treino, como também sou coordenador técnico, eu também sou coordenador técnico das seleções gaúchas, né, de voleibol de base, femininas, né? Na parte acadêmica, além da minha formação em educação física, eu pude, né, cursar uma pós-graduação, uma especialização em psicologia do esporte, que também ajuda a ter uma visão um pouco diferente, né, do nosso fazer pedagógico dentro do esporte. E depois eu fiz 2 mestrados, um fora do país, na Espanha, que foi em Ciências Aplicadas, Atividade Física e o Esporte, e depois eu fiz um outro aqui no Brasil, na Univates, que era mestrado em Ciências, Ambiente e Desenvolvimento, que também é interdisciplinar e também traz uma outra visão dessa questão ecológica, né, desse estudo no locus, né, no local, ali na prática, né, não tirar do seu ambiente natural aquilo que está sendo investigado, né? E o meu doutorado também nesse mesmo programa de pós-graduação, então, em Ambiente e Desenvolvimento, que também fiz na Univates, em Lajeado.
E nessas andanças todas, então, algumas publicações, além dessa experiência prática, né, o que eu quero dizer é que além dessa experiência prática de estar atuando há tanto tempo na formação, também tem um viés pedagógico aí de acadêmico, né, também envolvido. Então, é isso que pauta essas minhas experiências, minhas vivências, é o que constrói a minha forma de enxergar, de ver, né, o vôlei, principalmente o vôlei de base. E além de tudo, além de ter esse currículo, né, da formação, você tem que falar, né? Promove aí um dos maiores campeonatos de vôlei aí do Brasil, campeonato de estrela aí, que diversas equipes vão participar aí, né, Rodrigo? É verdade. A nossa última edição, antes da pandemia, então de 2019, nós tivemos 86 equipes de 7 países da América do Sul, né, e 6 estados brasileiros também. Vôlei feminino de base, né, que é o foco nosso aqui. Então também está esse ano aí, se der tudo certo, a gente está alinhando aí, estamos fazendo esforços grandes para conseguir fazer uma edição adaptada, menor aí em dezembro, estamos fazendo essa força. Tomara que eu possa em breve poder confirmar isso aí com vocês, né, para retomar esse evento tão lindo aí que está na 14ª edição já. Show de bola. Eu participei de umas primeiras aí, hein? Faz muito tempo, mas é sensacional. Que legal, tia. Nossa saudade aí desses momentos aí. Rodrigo, você também, né? É legal da gente falar, o Rodrigo, acho que já fez tudo na vida, né? Agora você plantou uma árvore, tem uma filha e agora escreveu um livro. Então agora o Rodrigo tem um livro, né? É verdade, cara. Eu tô ficando as missões velho. Estão cumpridas. Tô ficando velho, cara. Não, eu vou ter que criar outras coisas aí. Não vou parar nisso aí. Eu sou muito ativo. Cara, escrevi um livro, sim. Esse livro ele é baseado nas experiências que eu tive no segundo mestrado desse que eu comentei com vocês aí em ambiente de desenvolvimento. Aqui até tô aqui ó, com ele na mão aqui. Opa. Né? Aqui o meu livrinho Formação do Atleta do Voleibol Brasileiro, e eu fiz uma análise bioecológica, que é usando uma metodologia, uma abordagem, assim como eu comentei antes, né, tentando identificar a formação, esse surgimento do atleta que chega à seleção brasileira, olhando para o atleta no seu ambiente ecologicamente, no seu ambiente de formação, e usando uma metodologia de desenvolvimento humano, né? Uma abordagem dessa forma. E a parte legal é que eu fui entrevistar as atletas que estavam na seleção brasileira, né, de base, e pude ouvir das percepções delas, então, né, algumas questões, para cruzar um pouquinho com a literatura, porque existe aquele cenário que a gente chama do cenário ideal, né, que tu pensa que vai dar tudo certo, que tu vai passo a passo e tal, e o real, que nem sempre acontece dessa forma. E aí o real, ele é o que a gente tem um contato no dia a dia, e que por mais que tu tenha pautas assim teóricas para te guiar, chega naquele momento da prática, tu tem que usar todos os teus artifícios aí, teus conhecimentos, tu tem que dar um jeito de fazer as coisas acontecer, né? Então, eu acho que isso aí é uma questão bem legal aqui do livro, porque eu ouço a versão das atletas, né? E querendo ou não, no fim das contas, são elas que podem ter talento, pode ter estrutura, pode ter tudo, se ela diz que ela não quer, acabou, né? Então, é legal ter essa perspectiva. Nem tudo são flores, né? Como a gente tem na piadinha do Joseph Klimber. Então é o seguinte, Rodrigo, a gente, nesse bate-papo, a gente vai dividir ele em 2 momentos, né? Como a gente tem bem fazendo com todas as nossas temáticas. Num primeiro momento, a gente vai falar sobre a parte de iniciação esportiva, formação, né? E um pouquinho mais desse trabalho que a gente faz na base, né? Aqui no Instituto, né? Nessa parte de iniciação, e você também tem experiência com os projetos até também que você tem aí, né? E toda a formação acadêmica. E no segundo momento a gente vai entrar um pouquinho, né? Na temática até do teu livro, a gente vai estar falando, né? Sobre essas pesquisas que você teve, a gente vai tentar conciliar com as práticas. Então vai ser um papo bem interessante aí que a gente vai ter nesses momentos. Eu já quero começar fazendo a primeira pergunta para ti, né? Para ti, olha só, a gente já vai estar
Tá no sotaque diferente. Qual a diferença, então, Rodrigo, né, que você acha importante destacar entre a iniciação esportiva, que a gente fala de iniciação esportiva, e a formação esportiva, né? Sim, tá, é boa pergunta, né? Porque quando tu ouve os dois termos, eles parecem que têm o mesmo significado, né? A iniciação esportiva, ela é uma área, né? É uma área de pesquisa e uma área de atuação ampla, né? Que envolve inúmeros processos que normalmente acontecem com crianças, né? E adolescentes, porque estão numa idade de iniciar, né? No esporte, né? Cada modalidade tem a sua idade diferente, né? De acordo com as especificidades da modalidade, uma idade diferente para começar. Então, a iniciação é aquele processo ao qual tu leva uma criança que não pratica a praticar, né, a atividade e ensinar ela os movimentos, as técnicas, todos os aspectos inerentes a essa prática esportiva. A formação, ela já não é tão ampla. E por que eu vou dizer isso? É baseado assim no que a literatura traz a respeito de um processo que chama treinamento de longo prazo, ou TLP, né? Uhum. No treino de longo prazo, que é aquilo que acontece durante toda a vida do atleta, e isso inclui um período, a iniciação, né? A formação é um dos 4 momentos, né, dessa iniciação e desse processo de chegar até um alto nível, ou até mesmo depois, quando tu para de jogar, né? Uma transição para tu parar ou tu jogar por lazer. Nesse processo, nessas 4 etapas do treino de longo prazo, existe uma primeira etapa chamada detecção, que é onde tu descobre os talentos, né? Uhum. E traz eles para esse período de iniciação. O segundo momento é a formação, onde tu ensina, então, a modalidade e tu desenvolve as habilidades necessárias para a prática esportiva. O terceiro período é um período de seleção, onde todos esses que estão praticando, tu destaca alguns com mais habilidade, com um talento já mais desenvolvido. E, por último, a promoção, que é quando tu sai dessa parte inicial, formativa, e ingressa, então, num alto nível, no profissionalismo, né, no adulto, como tu preferir chamar. Então, assim, a iniciação ela é uma área ampla e está dentro do treino de longo prazo. E a formação é uma dessas partes. Tá? E isso é um aspecto teórico, né? Como eu falei, aquilo que acontece na teoria nem sempre, né? Que é o ideal, nem sempre se reflete na prática do real. Então, acontece muitas vezes a ordem de alguns desses fatores, uma se sobrepor à outra, né? Ou até mesmo inverter essa ordem. Né? Que eu não sei se nós vamos falar ainda mais adiante, mas, por exemplo, só dar um exemplo prático disso, tá? Mas onde é que isso aí na prática isso se reflete? Cara, quando tu faz uma seleção estadual, por exemplo, para um campeonato brasileiro de base muito cedo. Tipo, vamos fazer uma seleção paranaense sub-14 para jogar com a seleção gaúcha sub-14. Tu tá num momento do processo formativo que é muito difícil que esse talento, tu garantir que esse talento vai chegar até, né, vai se tornar realmente profissional, enfim, né, vai chegar no alto nível. Então, seleções muito cedo é uma inversão na ordem das etapas do treino de longo prazo. Só um exemplo prático, né? Legal, Rodrigo. E a iniciação esportiva, ali é o começo de tudo, né? Como a gente trabalha nos projetos, o Ali falou, você tem os teus projetos, e eu vejo assim como fundamental para a formação de qualquer atleta. Né? É o período que a gente tem que, nós profissionais da área, temos que fazer com que as crianças gostem daquele esporte, né? Porque a formação esportiva é um período em que essa criança vai começar a aprender de forma um pouquinho mais específica e planejada essa prática esportiva, né? E cabe a gente trazer esse gosto, fazer com que ela goste de estar ali com a gente no esporte. Então, a questão das brincadeiras, né? A questão de estar envolvendo elas o tempo todo, com todo o contexto, é super importante para que essas crianças realmente
criem o gosto, independente da modalidade, né? E aí eu te pergunto, dentro dessa questão da iniciação esportiva, o que você acha que é fundamental para que essas crianças e adolescentes se desenvolvam, né? E tenham, né, principalmente nessa fase de iniciação? Ótima essa tua questão, Kátia. Só queria trazer uma referência daquele primeira fala minha do treino de longo prazo. Se alguém quiser ler mais também, além no meu livro também, eu cito bastante Maria Teresa Bomi, que é uma pesquisadora nacional aí, que é top no assunto, né? E para responder essa tua pergunta também eu vou usar um outro referencial, que é o Juan Pablo Greco, né? Que é um cara sensacional, que fala sobre a iniciação esportiva universal, né? Porque enquanto tu foi falando, a gente fala assim, daquela modalidade, muitas vezes a gente subentende que é o vôlei na nossa conversa, porque nós todos trabalhamos aí com vôlei, é a modalidade que a gente ama. Mas quando a gente fala da iniciação esportiva, ela não é necessariamente uma modalidade específica em si. A gente pode estar falando de um aspecto muito mais amplo, né? Falando na né? Então, transcendendo um pouco a parte da iniciação esportiva universal, que é aquela que tu cria dentro de pré-desportivos, atividades lúdicas, recreativas, enfim, mini-jogos, né? São aquelas atividades que vêm antes da uma prática formal, né? Que é um momento seguinte ali dentro da iniciação, que é uma parte um pouco mais de especialização numa determinada modalidade, né? Então, naquele primeiro momento, eu acho que assim, o aumento do repertório, ele é fundamental. É importante a gente praticar, e né, a criançada, praticar ter várias vivências, experimentar várias modalidades, aumentar suas habilidades, ter essa experimentação, aumentar o seu repertório para que ele busque dentro do repertório a solução de tarefas futuras para a modalidade a qual ele vai praticar. É óbvio que tem algumas especificidades. Não é porque tu fez várias modalidades quando jovem que tu vai ser bom em alguma outra. Né? Não existem estudos que vão te comprovar que tu tem maior repertório, vai ser craque, né? Não é isso. Então, essa transferência das tuas habilidades para uma modalidade específica, ela tem que ser feita com muito cuidado, assim, né? A gente tem que, não dá para pregar algumas coisas aí, né? O cara é craque lá no mini basquete, no mini handebol, no mini vôlei, agora vai ser o craque do vôlei também. Calma, né? Mas assim, os estudos não podem pregar que vai ser um talento no futuro, mas que a base do repertório motor criada, tu vai desenvolver aspectos coordenativos com isso, e os aspectos coordenativos são fundamentais para o aprendizado das técnicas da modalidade. Então, vamos dizer que é algo que vem de arrasto, né? O aumento do repertório motor, facilitando questões técnicas que vão facilitar o aprendizado das técnicas específicas. Então, eu vou te dizer que se tu vai pensar em iniciação esportiva universal, para o vôlei, seria interessante manuseio de materiais e implementos com os membros superiores, coordenação, óculo manual, espaço temporal. Então, atividades lúdicas e de repertório que aumentem isso, né, consequentemente, vão te dar base para o vôlei. Não é porque eu vou jogar bem futebol que no vôlei, né, a especificidade é outra. Então, a gente tem que pensar no geral, mas dentre todas essas atividades básicas gerais, quais as específicas que transferem algum tipo de habilidade, de arremessar, de receber, de movimentar, né, e até de perceber estímulos do meio, que eu acho que talvez seja o ponto mais interessante aí, né? Tu perceber as pistas que estão no ambiente que tu tá e poder antecipar, né, elas. Eu acho que o vôlei isso precisa demais, né? Com certeza. E você falou algo muito importante, né? Que é aumentar esse repertório, né? Assim, de um grosso modo, esse repertório ele vai auxiliar muito na parte técnica depois, né? Na compreensão e no entendimento deles e também na execução dessa parte técnica, né? Então, isso é fundamental. Que a gente trabalhe desde sempre, né, Rodrigo? Desde cada sempre. Um na sua fase, com a sua necessidade, né? Isso, e cada momento, e também é interessante dizer assim, porque a gente estava falando, só trazer um conceito aí do talento, né? Que é aquele indivíduo que apresenta uma performance acima da média, e a Maria Teresa Bomi, ela acrescenta ali que é assim, num determinado momento da vida.
Que eu acho que isso que é... Então, assim, considerar a temporalidade dentro dessa nossa conversa, ela é importante, porque essas atividades gerais e de aumento de repertório, elas podem acontecer em determinados momentos da vida que tu tem uma janela de aprendizado, né, com estímulos já mais abertos, mais aptos, assim, a tu receber aquilo e absorver, né? Mas não quer dizer que tu não vá fazer isso aí ao longo da vida também, porque o teu desenvolvimento ele não cessa quando fecha essa janela, né? Na verdade, tu diminui a tua sensibilidade, mas não é que tu não tem mais sensibilidade, tu não fica insensível aos estímulos, né? Então, quando tu tá numa idade mais avançada, vamos supor que a gente chega ali já lá nos 15, 16 anos, que tu já tem um treinamento mais sistematizado, já está muito mais parecido com o que é um treinamento mesmo de vôlei, né? Que está competindo e já está pensando até em seguir carreira, né? Tu tem esse sonho, assim, um atleta tem esse sonho. Ali também existem atividades gerais dentro do processo de treinamento, só que não acontece durante todo o ano, né? Tu vai ter um momento competitivo que tu vai focar dentro de uma periodização, né? Tu vai trabalhar num momento competitivo coisas muito mais, conteúdos de treinamento muito mais voltados para o vôlei, para a tua forma de jogar, para o teu modelo de jogo, para aquilo que tu espera do atleta fazer na competição. Mas tu não trabalha com esse modelo de período competitivo o ano inteiro. Ou não deveria, né? Fica a dica, né? Porque tu tem que ter momentos básicos também nessa idade para tu poder desenvolver essas outras habilidades, porque assim, atleta sub-15, ela pode estar 100% desenvolvida nas necessidades que o vôlei modelo sub-15 precisa, mas no modelo sub-17, sub-18, vão haver outras necessidades que tu tem que criar as premissas no sub-15 para que chegue a realizar no sub-17, 18, 19, que ao mesmo tempo vão ter outras necessidades que são diferentes do adulto, e tu tem que criar premissas no 17, 18, 19 para tu chegar no adulto. Então, assim, existem atividades básicas no período básico e precisa ter período básico, inclusive, num 15, 16, 17, 18, enfim. Aproveitando, né, vou pegar dois ganchos, Rodrigo, dessa tua fala, né? Um dos ganchos é a questão do Greco. Nós tivemos aqui, não sei se você chegou a acompanhar, nós tivemos um bate-papo com ele aqui, foi bem interessante, né? Ele trouxe diversas experiências, diversos exemplos, né, de trabalhos como esse, como a gente trabalhar, exatamente dar esses estímulos, né, em diversas fases, assim. Então, quem quiser, se você, não sei se você chegou a acompanhar, mas quem quiser acompanhar, tem aqui aqui nos arquivos nossos, aqui dos nossos bate-papos, a gente tem uma live bem interessante com o Greco, que a gente chamou ele para conversar. E o segundo gancho que eu queria falar com você, eu achei muito legal, né? A gente volta a essa conversa que a gente teve com ele, ele falou exatamente isso, dessa questão das diferenças, o dinamismo, né, das modalidades. Por mais que às vezes seja uma modalidade digamos assim, única, a gente sabe que, vou dar um exemplo, o voleibol ele muda a velocidade, muda referências, né, durante o processo. Só que assim, o trabalho de formação, há um tempo atrás, ele era bastante, eu falo assim, quadradinho, né? A gente tinha, assim, antigamente um modelo que era assim, a criança tinha que aprender de forma geral, né, até uma determinada idade, daí depois ela se tornava uma especificidade a partir de uma determinada idade e se falava muito que não contribuía, enfim, né, as fases, né, o que você aprendia. E a gente tem, né, em alguns momentos, algumas escolas e alguns locais, né, uma modalidade nova que está nascendo, que é a famosa, assim, ações multiesportivas, né, para crianças que, digamos assim, mais novas, né, antes dos 8, 9 anos, que servem né, eles colocam para aumentar essa questão do ativo motor, enfim, né, darem bastante estímulos para as crianças. O que você acha sobre isso? Acho que é importante você falar sobre isso, né? O que você acha importante destacar, né? Qual que é o teu ponto de vista com relação a essas escolas esportivas, assim, mas para as crianças menores? Cara, eu acho legal, tá? Mas eu queria só fazer um adendo, assim, né? Tem tem um livro do Tubino, né? Que é a Enciclopédia dos Esportes,
que tem uma fala legal dele que eu sempre uso, que é o seguinte, cara, o esporte, ele faz uma analogia do esporte com um avião. E aí ele explica, né? O esporte é igual a um avião, ele pode ser usado para transportar remédios e medicamentos, e ele pode ser usado para transportar armas. Então, assim, o esporte, ele não é bom ou ruim. O esporte é o que tu fizer dele. Então, para mim, isso está muito claro. Eu não posso atestar que trabalhar com esporte na criança de 8 anos é bom. Eu não sei quem é o professor, eu não sei qual é a pedagogia que é utilizada, eu não sei a metodologia, eu não sei a formação, não sei nem o objetivo. Se eu trabalhar com a minha filha, né, ela tem 3 anos agora, eu posso trabalhar esporte com ela, com 3 anos, de uma forma lúdica, sem nem utilizar a palavra esporte em momento algum. Brincando com balão, golpeando e deixando ele no ar, na grama, na piscina, né, aqui dentro de casa, com bolinha de tênis, acertar um alvo. Pô, arremessar não é uma habilidade do vôlei que a gente estava comentando. Então, arremessar e acertar um determinado alvo, brinquedo, acertar uma cestinha, botar dentro da cesta. Pô, eu vou começar a listar habilidades do basquete, do vôlei, né, de outros, de chutar uma bola. Cara, não é esporte chutar uma bola, não é esporte, não é futebol. Então, assim, eu posso fazer, mas assim, a gente tem que entender a intencionalidade, a relação professor-aluno, a relação aluno-aluno, tipo, isso é individual, é em turmas, né, como é. Então, tem uma série de fatores, o ambiente estimulador, né, a gente tem que entender se o ambiente traz, né, aquilo que, os estímulos que são necessários também, né, o interesse da criança e a vontade da criança em praticar também, né, porque os tempos são diferentes. Então, assim, eu não posso testar que é bom ou ruim uma atividade para criança, porque são outros aspectos a serem considerados, né. E aí, sim, se eu for levar minha filha para praticar, né, uma atividade de iniciação esportiva antes dos 8 anos, eu vou me interessar porque eu gosto, eu quero que ela pratique esporte, né, no futuro. Eu sei os benefícios que isso traz. Não só para ser atleta, mas pelos benefícios todos, eles que eu não vou nem ficar citando, senão nós não vamos ter tempo suficiente na live aí. Mas eu vou gostar e vou incentivar, né, mas assim, ela tem que criar interesse, tem que gostar, eu vou querer saber onde é, como é, quem são os professores, qual é a capacitação dos caras, qual a formação, né? Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que eu não vou bater que sim ou que não, mas eu acho que cada lugar merece uma atenção e a credibilidade de que eu vá conhecer para achar legal e colocar e incentivar para que a criança vá. É importante, assim, a gente trouxe essa questão, né, exatamente porque a gente fala assim, os famosos mitos, né, às vezes a gente fala assim, a gente escuta muito assim, não, mas eu vou colocar minha filha ou meu filho em determinado local, né, ou determinada atividade, e daí ela vai ficar desse jeito ou não vai ficar desse jeito, ou vai aprender só isso e não é isso, e daí às vezes a gente acaba ou segurando demais, né, ou às vezes até o extremo, querendo especializar demais, de repente ali. Então são situações que a gente tem que trazer dentro exatamente dentro do nosso conhecimento da nossa área, né? Exatamente essa questão das possibilidades que a criança tem nessa prática, né? Então, às vezes a gente acaba tendo, né, os preconceitos, né, os preconceitos das coisas, assim, não vou colocar meu filho, ou tenho receio disso, mas não, né? O esporte em si, a gente sempre às vezes acaba colocando a questão do esporte como exatamente sendo um vilão, né? E não é isso, né? A partir do momento que a gente começa a entender, né, o trabalho, como você falou, assim, pô, é que a gente conhecer, a gente procurar, ver metodologias, ver essa capacitação dos profissionais, ver como é a forma de trabalho, não tem nenhum segredo, né? Não tem nenhum tipo de receio da gente ter esse tipo de visão, né? Fora algumas expectativas, né, de pais frustrados com o esporte que acabam levando essas crianças às vezes para, eu vou jogar, tem que jogar vôlei porque eu joguei vôlei, e de repente não é nem aquilo que a criança quer e ela acaba pegando, assim, ela acaba se distanciando do esporte, né, por causa dessas frustrações também, né, que é um outro lado, é o lado do que você estava falando do avião, né, que tem um lado bom e um lado ruim, né. Então, acho que isso é importante também, a gente estar atento, né, como professor, para estar orientando esses pais, né, também,
e as crianças, né, de um modo geral. Né? Bom, assim, só dando pitacos aí, né? Porque a nossa conversa tá, né, vai Uhum. indo. A gente tem uma ideia do que nós vamos falar, mas sempre aparecem coisas novas. Tem um artigo que eu publiquei orientando um aluno meu aqui no curso de Educação Física da Univates, o Igor Francisco. A gente fez uma tentativa assim de detecção de talentos, né, na escola, na educação física escolar. Então a gente aplicou uma bateria de testes de avaliação aí do Proesp, né, para escolares, numa escola aqui do interior do Rio Grande do Sul. E assim, a gente encontra aqueles 2,5%, 3% de alunos que têm uma aptidão, um talento acima da média naquele momento da vida dele, né? E só que sabe o que chamou a atenção? A gente olhou para o talento, mas sabe o que a gente viu? A gente viu que a maioria estava com o IMC acima da sua média, né? O índice de massa corporal, ou seja, estava com sobrepeso. Então a gente olhou para aqueles talentos, olhou para todo mundo para identificar os talentos, mas o que nos chamou a atenção foi a quantidade enorme de pessoas que não fazem nada ou que estão acima do peso, crianças. Então a gente pensa assim, cara, tem que apoiar, tem que fazer, pais estimulem, levem, incentivem. O apoio da família nessa parte da vida é fundamental. Eles não sabem, eles não têm autonomia para se deslocar. Tirem um tempo para levar e para trazer. Apoiem, né? Não precisa estar dentro dos 2% de talento, mas que não esteja nos 80% acima do peso e com problemas de saúde, né? Então, só é uma questão que apareceu, eu queria compartilhar com vocês. E pior agora na pandemia, né? Que isso aumentou bastante, não só com crianças, com adultos, com todo mundo, né, Rodrigo? Sim, a gente refez, esse estudo foi publicado de antes da pandemia e agora eu estou orientando um outro trabalho num outro município pós-pandemia agora, né? Recém coletamos os dados, não foi publicado ainda, do Jefferson Fontanive, aí, aluno meu. E aumentaram o percentual. Claro, estou falando de uma forma muito empírica, assim, né? Mas o que a gente encontrou num artigo antes da pandemia que já me assustou, agora a gente aumentou, né, esses índices ainda a gente está nessa transição de pós-pandemia que nós estamos. Não é o mesmo lugar, não dá para fazer uma comparação, assim, não é uma metodologia muito fechada, mas só como curiosidade, né? Se isso quer dizer alguma coisa, piorou. É verdade. Bom, Rodrigo, a gente está falando aí de repertório, de aumentar repertório de habilidades, né, dentro da iniciação esportiva, que essas vivências motoras vão auxiliar bastante as crianças, depois os adultos, adolescentes, enfim. Nós, no projeto, a gente trabalha aí com as categorias, eu acho que você sabe, 2 contra 2, 3 contra 3, né? Uma progressão que a gente faz dentro da modalidade do vôlei, para que a gente consiga trabalhar e desenvolver todos os fundamentos técnicos, táticos, enfim. E nas primeiras modalidades, nas primeiras categorias ali do 2x2, 3x3, que são crianças de 8 para 9 anos, né? Entrando na 9 até os 12 anos, a gente dá um foco muito grande para essa questão do desenvolvimento motor, justamente por causa disso que a gente está conversando, né? Só que nós somos um projeto social, assim como você também tem o seu projeto social, né? Aí a minha pergunta, assim, até para um conselho, né, uma ajuda aí, a esses profissionais da nossa área que trabalham nas escolas, né, que às vezes não tem tanta facilidade com algumas coisas como a gente tem dentro do projeto, até pela amplitude de parceiros e outras coisas que a gente tem, né? Às vezes não tem o tanto de bola que a gente tem, enfim. Como que esse pessoal ele pode trabalhar com essas crianças, né? Com essas crianças de uma forma que auxilie realmente esse desenvolvimento, mesmo com menos material, né, num lugar um pouco diferente, vamos dizer assim, do que a gente tem vivenciado aí com as nossas escolinhas, né? Ótimo tu tocar nesse assunto, porque são duas coisas importantes, né? A escola, esse ambiente escolar, toda criança passa por ali, então é um local fundamental para que se faça um bom trabalho, né? E segundo, o uso da metodologia do mini vôlei, que eu acho sensacional o mini vôlei. Utilizo muito, ensino para os meus alunos aqui na Univates, e isso, quando falo em algum curso, palestra, live, sempre ressalto a importância do mini vôlei como uma ferramenta.
E essa ferramenta não somente para essas idades jovens, assim, mais jovens, né? Como inclusive para as idades maiores. A gente fez uma experiência, eu peguei minha turma do curso de Educação Física da Univas, uma disciplina de esportes coletivos, trabalhamos com minivôlei e eu falei assim, ó, o desafio é vocês levarem para a escola, pegar aquele pessoal do terceiro ano do ensino médio, que vocês têm que conversar para que eles façam a aula e façam uma brincadeira de minivôlei, para ver se eles não vão se divertir. E os relatos que eles me trazem depois desse desafio são sensacionais. Assim, o pessoal brinca, se diverte, joga, menino com menina, todo mundo junto. Muito legal, porque a estrutura do minivôlei ela facilita a execução do jogo. Então, mesmo aqueles que não têm habilidades, nunca jogaram, batem de um jeito, conduzem, dão 2 toques, tá, mas a bola está ali. A bola é mais leve, passa, a rede é baixinha, vai logo para o outro lado. Todo mundo participa, né, Rodrigo? Todo mundo participa, é pertinho, tu aproxima fisicamente essas pessoas também, né? Elas interagem mais, trocam passes e conseguem porque tá todo mundo perto, né, um do outro. Então, esses adolescentes que às vezes tu tem que negociar com eles para eles fazerem as suas práticas, né? Porque eles fazem de má vontade às vezes, né? Tem outros interesses, sei lá. O mini-vôlei foi uma estratégia que eu lancei de desafio e que eu fiquei muito feliz com os relatos. Então, o mini serve não só para essas crianças aí da idade 8, 9, 10, sei lá, mas os adolescentes também. Quanto à questão escolar, né, eu acho que as escolas particulares, assim, elas têm apresentado, dentro do que eu conheço, e da realidade também aqui do Rio Grande do Sul, uma estrutura mais favorável, né? Eu acho que, nesse caso, a gente está muito mais... O nosso discurso tem que ser muito mais na conscientização e capacitação dos professores. Quando a gente fala numa escola pública, que, não sei, as escolas do município aqui, na minha região, são muito boas, assim, em termos de estrutura. Tem quadra coberta, bolas, tem material. As escolas do estado que estão um pouco maior dificuldade. Mas, enfim, vamos falar a escola pública no geral. Não a escola pública, mas aquela escola que tem alguma dificuldade. Como trabalhar ali? Eu acho que a gente tem, assim, ó, algumas questões. Primeiro, quanto à ideia do professor. Tá? Se o professor quiser trabalhar com o mini-vôlei, eu acho que no mini-vôlei tem 3 habilidades essenciais. É arremessar, receber e movimentar-se. Essas 3 são as principais habilidades do mini-vôlei, né? Dominando isso, tu aprende as técnicas, tu segue jogando, tu faz o que tu quiser. Então, arremessar, receber e movimentar. Para tu arremessar, tu não precisa arremessar a bola de vôlei. Tu pode arremessar a bola de futsal, a bola de basquete, a bola de vôlei, a bola de meia, a bola de que tu tiver. A bola boa, a bola ruim, a bola que dói, que é dura, e a bola nova, que é boa, que é macia, né? Para tu receber, idem. Pode ser qualquer um dessas. E para tu te movimentar, nem precisa do implemento. Embora o movimentar-se, que eu penso aqui do mini, é o movimentar-se na direção da bola, né? Não é só movimentar-se aleatoriamente, correr para frente, para trás, para os lados, sei lá. É o movimentar-se, identificar a trajetória da bola e movimentar-se até esse local. Então, te interceptar a trajetória da bola. Então, arremessar, receber e movimentar-se. Ponto. Isso tu faz com bolas diversas, no espaço que tu quiser. Pode ser uma corda, não precisa nem ser uma rede, ou até, muitas vezes, tu tem assim a estrutura, tu tem uma quadra de vôlei, que tu bota aquela rede no meio lá, né? Na quadra oficial, e tu ainda tem um poste que vai até uma parede do lado, que tu pode botar mais uma cordinha ali. E tu tem mais uma goleira ali no fundo, que às vezes tu pode jogar a bola por cima da goleira, e assim tu vai criando um ambiente que tu ofereça um espaço que todo mundo pode praticar. E cada um desses locais tu usa uma bola diferente e utiliza jogos diferentes e habilidades diferentes. Então, um pouquinho de criatividade, né? Um pouco de explorar materiais diversificados, né? Fica muito a critério do entendimento, da compreensão do professor. Então, dá para fazer um bom trabalho mesmo nessas condições. Está longe do ideal e ninguém vai viver de ser criativo. A gente tem que estimular a criatividade do aluno, não somente a criatividade do professor. Hoje eu vou ter que inventar uma coisa para dar aula, né? Isso de vez em quando tem que acontecer, mas não é que tem que te pautar na invenção de coisas novas. Para o aluno, sim, a criatividade resolver os problemas, as tarefas que tu oferecer para ele.
Então, tem a questão do entendimento do professor, do conhecimento, da expertise, da experiência de vida, experiência na profissão, e tem também a questão dos materiais alternativos, como eu comentei, utilizar cordas, elásticos, bolas de diversos tipos diferentes. A gente confeccionou aqui, em Estrela, para utilizar com o mini vôlei, postes concretados num pneu. A gente pegou pneus velhos, aí usados, né, de doação, a gente pegou concreto de doação, um que tinha ali um material de ferragem, um material de construção, a gente pegou lá uns postes, uns são de madeira mesmo, outros são de ferro, pegamos também esse material, concretamos e temos lá, em meia dúzia lá de pneus que a gente deita, rola o pneu para onde a gente quer e bota a quadrinha de mini vôlei, né? Então a gente vai se virando. As redes são redes velhas que tinham estragado das redes oficiais. Corta, né? Corta ela, bota Eu até tive o cuidado, até fui caprichoso, né? Não precisa tanto, porque dá para fazer com menos, mas eu botei uma cordinha ali, ó, costurando assim, ó, né? Passando na lateral que eu cortei para ela não desfiar e não abrir, né? Então ainda passei uma cordinha ali para aprendi, pô, eu tenho redes aí que tem 10 anos, essas redes aí. Tipo, não termina nunca, a rede não termina nunca, porque no mini vôlei tu só bota, prende aqui e tá ali. Não e o elástico também, né, Rodrigo? Quem não tem redes, os próprios elásticos. Eu trabalho numa escola que no começo eu trabalhava com elástico, hoje eu tenho minhas redes, mas trabalhei muito com elástico, né? Que dá para você montar várias quadrinhas, várias... Isso. E sem contar que tu pode utilizar depois para outras atividades. Tu pode usar atividade de raquete, tu pode botar baixo, futevôlei, badminton, peteca, frescobol, tênis, o que tu quiser. Exatamente. Então, tu pode utilizar para outras finalidades também, e tu está construindo um material que vai ficar ali na escola, né? E tu vai aproveitar. Então, assim, duas coisas que eu falei. Uma é a criatividade e o entendimento do professor dessas habilidades necessárias, e daí tu criar tarefas, né? Com complexidade, né? De acordo com a tua turma, e outro tentar construir, né? Um espaço, um material aí adequado. É bacana, Rodrigo, você trazer exatamente esses pontos, porque que nem a gente fala assim, né? A gente tem que quebrar paradigmas, a gente tem que quebrar, sabe, essas questões. Pô, não, a escola particular ela é melhor porque tem uma quadra bonita, tem a quadra top, tem a rede oficial, tem a bola da marca tal, a gente não vai falar, não vamos fazer propaganda da bola, mas tem a bola, tem não sei o quê, e tem as coisas. E daí o professor fala assim, não, mas eu não pratico com o meu aluno, com a minha criança, porque eu não tenho uma quadra. Como você falou, qualquer espaço, você tendo a criatividade, qualquer espaço disponível, né? Pô, você tem um pátio. Eu lembro muito bem, eu tive, não é, a gente sempre acaba escolhendo a profissão de educação física, na grande maioria das vezes, porque a gente tem um professor bom de educação física e a gente quer sempre seguir essa trajetória. Eu tinha uma professora de educação física que eu achava ela doida, mas ela chovia, a gente tinha aquela tradição, chovia, aqui no sul, chover, frio, era sinônimo de ficar na sala, né? Mas a gente ficava naquele negócio assim, pô, não vamos ficar só daí fazendo aula teórica. Ela esticava a corda dentro da sala e a gente jogava. Os outros professores não ficavam muito felizes, não, mas a gente brincava e lançava por baixo, fazia boliche. São situações que, estimulando essa criatividade, né? O professor tendo essa criatividade e conseguindo estimular a criança nesse aspecto, não tem desculpa, né? Vamos resumir, não tem desculpa para não fazer, né? Tu pode ir pelo viés de entender que tu tem que comprar um material pronto e tu pode ir pelo viés de construir alguma coisa, né? Assim, uma experiência minha, tá? de vida, assim, de profissão, trabalho com as equipes de vôlei do Colégio Martim Luther, em Estrela, que é uma escola bem tradicional. Já joguei contra, tá? Não quero falar nada, e perdi, mas deixa pra lá. É do jogo, né? O cara ganha, às vezes perde e tal. Mas, enfim, quando a gente chegou, não era só porque era uma escola particular que a gente tinha tudo pronto, né? Quando eu cheguei no ano 2000, faz tempo pra caramba, hein? Aí, quando eu cheguei lá, tinha sido recém-construído um ginásio, mas era assim, era um ginásio construído em parceria entre a prefeitura e a escola. E era assim, tinha aquele piso cru de parquet. Parquet é aquela tabuinha de madeira, né? Que tu encaixa um no outro, assim, quadradinho pequenininho. Era aquele parquet que era cru, assim, cor de madeira, sem verniz, sem nada por cima, só lixado. As quadras eram só as linhas pintadas ali. E isso era o ginásio, né? E eram 2 quadras.
só tinha eu que trabalhava, né? Eu trabalhava com o feminino todo, para todas as categorias, preparação física, para iniciação, para mini vôlei, para dar tudo. E um outro colega meu era no masculino. As bolas que nós usávamos era da educação física, então a gente pegava o material da educação física e ali fazia, né, o treino de vôlei com aquilo, então tu tinha pouquinhas bolas que realmente tinham boas condições de treino de vôlei, no nível que a gente queria competir, e outras bolas que tu completava, que tu fazia outras atividades com essas bolas, né? É aquela que tu ia fazer o joguinho, quando tu ia fazer o joguinho, tu escolhia a bola melhor, agora eu tô... E isso foi assim que começou. Daí o que acontece? Ninguém chegou para mim assim, ó, pega essa grana aqui agora e faz o ideal, né? Aí uma vez tu arruma um jeito de pintar quadra, tu arruma um jeito de fazer aquela uma quadra virar duas na transversal, aí tu arruma um jeito aí de fazer uma parceria e contratar mais um profissional, mais um cara para preparação física, mais outro para criançada, faz uma parceria, abre um núcleo lá para as escolas. Hoje nós temos aí 7 profissionais trabalhando, temos um ginásio à nossa disposição, 3 quadras, bolas aí, um monte, né, e de boa qualidade, jogando um calendário de competições legal. Mas assim, isso aí foi construído, né? Eu não cheguei ali, estava tudo pronto. Então, não é que vai dar certo para todo mundo, mas assim, esse meu relato é de que assim, eu podia dizer assim, não tenho grana, né? O que eu tenho é isso aqui, e é isso. Mas assim, cara, do limão tentar fazer uma limonada, né? E outra, né, Rodrigo, é entre erros e acertos, né? É que não pensem que a gente, que nem nós, estamos há 25 anos quase aí também, imagina, né? A gente completa 25 anos. E aí, entre erros e acertos, né? Não tem essa de, tudo é lindo, maravilhoso e flores. Isso não existe, né? Exatamente. Eu só contei os acertos, eu não contei os erros ainda. Não tem Ué, quantas vezes aquela roda ali, a roda da base ali, não rodou do jeito certo, né? Acontece. Rodrigão, o papo tá muito bom, cara, muito legal. A gente vai fechar essa primeira parte, né, desse papo. Foi nossa, né, a gente poderia ficar conversando, porque nem a gente fala assim, né, nós temos essa experiência, como a Kátia falou, de 25 anos, você também tem essa experiência de quanto tempo você... Vou deixar você jovem, não vou falar o tempo, né, vamos deixar bastante, tem bastante experiência. Mas então, a gente poderia falar bastante, assim, mas é bom a gente encerrar, porque a gente vai deixar para esse próximo segundo encontro aí, que vai sair em breve, a gente vai falar um pouquinho mais esse trabalho exatamente de formação. Mas a gente falou dessa parte de iniciação, dessa aquisição, mas para esse segundo encontro agora a gente vai falar da formação propriamente, as experiências que você teve com a seleção, né? Os pontos que a gente acha importante inserir também para as práticas diárias, né? De aula, né? Essas coisas. Então a gente vai estar puxando. Queria agradecer de novo, Rodrigo, esse tempo que você passou com a gente aqui. É um tempo que passou voando. A gente olha aqui no relógio, a gente fala, nossa, foi bastante tempo, mas parece pouco. Agradecer de novo esse conhecimento. Sigam o Rodrigo nas redes sociais, né? O Rodrigo arroba Rodrigo Rotter. O Rodrigo posta bastante coisa muito interessante. Lá tem as informações do livro dele, né? Que está em pré-venda, a gente não sabe, de repente, quando a live sair, já está estourando, já é o mais vendido do Amazon, essas coisas assim, né, Rodrigo? Vou torcer. Eu quero só ver. Mas siga para os amigos, mas os amigos, se meus amigos comprar, eu já estou bem, porque eu tenho muito amigo. Opa! Tá ótimo. É nessas horas que a gente conhece os amigos, né, a gente brinca. Kátia, brigadão pela companhia e vamos para o segundo encontro. Um abraço. Valeu, galera. Brigadão aí. Tamo junto. Abraços.